Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece, aprecia. Se liga na aula de agora, um exercício envolvendo derivada direcional, mas em outro enfoque. Eu tenho essa função e esse ponto, a função f de x, y, igual a 2x raiz de y, e o ponto P, 2, 4. O exercício pergunta qual a taxa de variação máxima dessa função e qual a direção dessa taxa máxima, qual a direção que a taxa tem máxima variação. Beleza? Isso daqui é uma parte também teórica que te ajuda a ter velocidade no exercício. A taxa de variação máxima é dada pelo módulo do gradiente da função no ponto. Beleza? E a direção da variação da taxa máxima, a direção de taxa máxima, é a seguinte. É o gradiente da função. A direção é essa. E o vetor dessa direção é o gradiente sobre o tamanho dele. Então, para resolver esse exercício, cabeçoso do MyHeart, basta eu calcular o quê? O gradiente. Essa função é uma função de duas variáveis. Você sabe que o gradiente da função nesse ponto é o f de x no ponto P, vírgula f de y no ponto P. Beleza? Então eu vou pegar essa função, que é a função f de x, y, igual a 2x raiz quadrada de y, eu vou escrever y elevado a meio. Vou calcular o fx. O fx é igual, vou derivar parcialmente a função com relação a x, o y é constante, então fica 2y elevado a meio, que é igual a 2 raiz de y. O fy é igual a derivada parcial de f com relação a y, o x vira constante, então 2 de x é 1, né? Aí eu vou aplicar 2x, né, a constante, vou derivar parcialmente essa função com relação a y, então meio tomba, e eu tiro quanto? 1, meio menos 1, menos meio, beleza? Eu posso reescrever isso, se ligue, o 2 eu corto, cancelo, corta, corta, aí eu fico com o quê? Isso daqui eu fico com x, observe que o expoente é negativo, está multiplicando o numerador, passa para o denominador, dividindo, né? Então isso daqui fica dividido por y elevado a meio, que é raiz quadrada de y, beleza? Agora eu vou calcular essa função, né, no ponto que ele pede, f2, 4, fx2, 4, o x é 2, o y é 4, então fica 2 vezes raiz de 4 é 2, 2 vezes 2 dá 4. O fy é igual fy em 2, 4, aí eu tenho que fazer 2, né, dividido por raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então fica 2 dividido por 2, que dá 1. Então o gradiente, vou botar uma caixinha para ele, deixa eu só fechar as canetas. Então a primeira informação que eu preciso é a seguinte. O gradiente de f2, 4 é o vetor 4, 1, e aí eu vou colocar a caixinha. A outra informação que eu necessito é calcular o tamanho desse vetor. Então, o tamanho do gradiente da função em 2, 4 é o tamanho desse vetor, que é raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui dá quanto? Vou botar outra caixinha. Então, essa outra informação que eu preciso é o tamanho do gradiente, que dá a raiz de 17.
Aí, para responder os itens, o item A e o item B, eu já tenho as duas informações necessárias. As duas informações necessárias são essas. Então, se liga aqui. Ele pede qual a taxa de variação máxima é o tamanho do vetor gradiente. Então, isso daqui dá raiz de 17, beleza? E aí ele pergunta qual a direção da taxa de variação máxima. Em qual direção a taxa de variação máxima ocorre? É o gradiente dividido pelo quê? Pelo tamanho dele. Então eu vou pegar o vetor 4, 1 e dividir por raiz de 7. Eu estou dividindo um vetor pelo número, então eu divido todas as coordenadas. Então a resposta vai ficar 4 dividido por raiz de 17, a primeira coordenada. A segunda coordenada, 1 dividido por raiz de 17. E essa é a resposta do segundo item. Beleza? Se gostou, curte, compartilha, continua com a gente. Mais um exercício na próxima aula envolvendo derivada direcional. Fui, beijinho, beijinho, aquele abraço.